Paz e luz em sua vida. Muita paz e muita luz no teu viver, na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por ouvir, assistir os nossos vídeos, né? E também a Rádio Paz e Luz, a Rádio da Libertação. Temos aqui em nosso celular, né, muitos contatos, e eu resolvi gravar sobre as leis do exorcismo. As leis do exorcismo. Devido a grande perguntas, né, a grande multidão de perguntas que são feitas acerca de exorcismo e também de erros que se cometem em nome do exorcismo e de Deus. O objetivo desta palestra, dessa conversa que eu tenho com você, é evitar o mal. Evitar o mal. Uma pessoa mal orientada ou sem orientação alguma, ela pode atrair o mal que ela tenta expulsar sobre ela mesma. E inúmeros casos têm sido notificados a mim sobre pessoas que foram expulsar um demônio e o demônio foi para elas, né? A doença do doente foi para elas. E aí houve um prejuízo muito grande. Então, em tudo na vida existem leis. Uma das leis, né, existem leis, e uma das áreas da vida é o exorcismo. Não se deve procurar ser exorcista sem ter uma orientação pastoral de um pastor exorcista. Porque eu acho assim, que pastor é como um médico. Tem médico de olho, médico de boca, médico de ouvido, médico de estômago, médico, né, de outras áreas. Então, se você for, não, pastor, eu fui para o médico, sim, você foi para o urologista, né, mas você está sofrendo de quê? Não, porque eu estou com a minha vista meio fraca. Não, o urologista vai dizer, não, rapaz, aqui é urologista, né? Ou o cara vai para o proctologista, chega lá no proctologista, aí do proctologista, bom dia, bom dia. Qual é o seu problema? É hemorroida? É o quê? Não, é porque eu tô com as vistas meio fracas, tal. Não, meu amigo, aqui a gente não cuida desse tipo, não. Você tem que procurar médico de olhos, né? Eu sou um proctologista, né? Então, cada pastor tem uma área. Tem um pastor do ensino, tem um pastor do exorcista, e tem pastores também que dominam várias áreas, né? Ou tem um pouco de conhecimento de cada uma delas. É bom você que é jovem, que está naquela igrejinha pequenininha, que é pastor ou não é missionária, ou apenas é membro da igreja, aprender algumas técnicas, porque elas existem. E existem também alguns perigos na área de demônios. Os demônios existem. O próprio Senhor Jesus falou. E às vezes eles entram na igreja e até pregam dentro da igreja. É coisa muito forte. E para expulsar essas entidades, porque hoje mais do que nunca, nós precisamos exorcizar muitos demônios, porque eles estão mais atuantes. Parece que eles estão percebendo que a hora está passando. Ih, rapaz, a hora está passando, Jesusinho está aí indo, aí, ó, só vamos embora, vamos trabalhar. E aí, demônios hereditários, pombagiras do inferno, príncipes, começam a agir e derrubar pessoas e fazer pessoas sofrerem, e entram em famílias, e a igreja, ela tem que agir nessa área. Nós não estamos somente para contar historinhas. A história bíblica tem que acontecer na vida da gente. Se a Bíblia diz que fulano teve vitória, José teve vitória, você tem que ter vitória. Não adianta você, Jacó teve vitória, José teve vitória e eu estou lascada. Não, aí não está cumprindo, a Bíblia não está indo para você. Jacó teve vitória, Josué teve vitória, e tu, tô lascada, pastor. Ah, pô, aí não tá. Aquilo tem que sair do papel e vir para a sua vida. Josué teve vitória, Jacó teve vitória, eu também tive. Ana não conseguia ter filho, eu também não consegui, agora eu tenho. Ana teve, eu tive também. Aí sim, ó, nota 10. Existem várias leis, podemos até dar um curso de exorcismo, né? Principalmente para aquelas pessoas que querem se auto-exorcizar. Existe também essa possibilidade.
né? A pessoa auto-exorcizar, embora que todos nós precisamos de ajuda, né? É como o cabeleireiro corta o seu próprio cabelo, fica mais difícil, né? Você é dentista, tira o seu próprio dente. Então, às vezes não, todas as vezes precisamos de ajuda de alguém de fora, uma intervenção, nem que seja com uma oração. Mas a questão do exorcismo é por causa do crescimento da igreja e das várias correntes ideológicas que estão sendo feitas, e eu respeito todas elas, que um gosta de rodar, outro gosta de pular, outro gosta de ouvir. Tudo é do Senhor, né? Pastor, fui para a igreja, eu rodei, pastor, eu rodei que nem um peão. A igreja lá parecia uma macumba, mas eu rodava, viu, pastor? Mas gostei demais. Pronto, glória a Deus, seja feliz. Pastor, fui para a igreja, ninguém dizia um A. E o pastor, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, 15º ponto, milésimo, centésimo, vigésimo ponto. Eu aprendi que só, pastor, glória a Deus. Cada um, né, tem a tribo, né? Tem gente que não ficaria numa igreja dessa de jeito nenhum. E tem gente que não ficaria também no reteté rodando, não. Deus tem seus filhos e cada filho tem sua tribo. O perigo é o seguinte: primeiro, não exorcize ninguém sem ser chamado ou solicitado por ele ou por alguém da família ou alguém que tenha autoridade sobre aquela pessoa. Ou seja, fulano tem demônio? Tem. Sim. Alguém chamou você para orar? Não. Então não vá. Alguém chamou você para exorcizar? Não. Então não vá. Não, mas a mãe dele chamou. Sim, aí você vá. E quando for, ter cuidado para não desafiar demônios. Você tem que ter uma linha firme com eles. Ou seja, já houve casos de missionária chamar: você está entrando nesse corpo porque ele é fraco, eu sou forte, venha. E o demônio começou a entrar nela. E tinha hora que a missionária falava e dava uma tremidinha, porque ela se meteu, ela desafiou o demônio. Parece até que é fé, né? Eu desafio todos os demônios, vem cá, vem pro cacete. Perigoso. Porque Jesus não fez isso. Por que você faz? Você quer ser melhor que Jesus? Se você desafiar, eles vêm. Então aí você vê se você é forte com eles. Então não exorcize ninguém que não procure procure você, que não solicite você. Se alguém solicitar, você estará coberto juridicamente e ele não poderá tocar em você. Objetos de pessoas endemoniadas não devem ser guardados em casas e deve se dar um fim se ele der. Ou seja, pastor, tem uma santa aqui, quebra a santa e dê um fim. Aí você pode fazer isso e joga no rio de água corrente. Mas se você pega a santa do cara, o cara não deu autoridade, esse ídolo aí está cheio de energia. No momento que você quebrar ele, a energia pega em você. E aí, as doenças que aquela pessoa pode ter, os demônios que aquela pessoa pode ter, passa para você. A questão é que muita gente tem desafiar demônios como autoridade. Eu não desafio demônio nenhum. Não estou nem aí para eles. Eu quero viver e ser feliz. Agora, se alguém me procurar: pastor Joilson, me ajude. Tem um demônio assim, assim. Tem um demônio fazendo sexo comigo de noite. Tem não sei o que lá. Sim, então vamos agir. De preferência, se você estiver só durante o dia. Se tiver em grupo, pode ser qualquer hora. Mas se tiver só, durante o dia. Saber quem é que você vai enfrentar. Ou seja, às vezes você pode enfrentar uma pombagira, de repente você pode enfrentar um poltergeist. Aí o poltergeist dá uma surra nas pessoas, vira carro, mata gente. Então tenha cuidado para não fazer como menino, pegar num peso que você não possa carregar. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, ele podia ter pego todos os demônios e dizer: olha galera, todo mundo para a lua, bora para a lua, bora para Marte. E todo mundo ia embora e não tinha demônio no mundo. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque os demônios têm direito. Então, se o demônio tem direito, deixa o direito dele. Pastores que têm problemas com demônio hereditário, não precisa a igreja ficar sabendo. Mas você tem que exorcizar esse demônio. Senão ele acaba com tudo.
né? E se você sabe que alguém está com problema de demônio hereditário e não pede ajuda, não vá. Porque se for o demônio, de que você quer? Você foi chamado? Porque aquela pessoa é a fonte de alimentação dele. No momento que você ataca a pessoa, o demônio diz: peraí, quem te chamou aqui? Eles dizem mesmo. Então, deve existir uma ética. Você nunca viu Jesus Cristo chamando: safado, vem cá, cão dos infernos, sem vergonha, filho de uma mãe. Não. Vê Jesus Cristo sendo educado com os demônios. Até Deus foi educado com o demônio quando o demônio foi visitar ele no céu. Juntando-se os filhos de Deus, vem entre ele e Lúcifer. Aí Deus falou com ele, normal. Então, tenha cuidado. Se você não conhece bem essa área, não entre. Se você tem problemas com essa área, procure exorcizar, tirar. Em nome de Jesus ele sai. E tem demônios que o cara leva para a igreja, ora e ele volta, porque é hereditário. Tem que ter umas técnicas de como tirar, né? Como exorcizar. O objetivo também de falar sobre técnicas de exorcismo é porque tem muitos pastores me procurando. Pastores com problemas de corpo assombrado, ou seja, ele se meteu com coisas que não deviam se meter, não foi chamado, e o demônio veio contra eles. E ele ficou sofrendo, ele está sofrendo. E a igreja dele está lá, mas ele está sofrendo. Então, cuidado. Pastor, a minha igreja é em frente a um centro, não sei de quê, e tem um... Não, deixa ele fazer a parte dele e você fazer a sua. Desde que ele não intervenha na sua parte, você não intervenha na dele. Agora, se ele intervir, aí é outra coisa. Mas se não intervir, deixa ele servir a entidade que ele quer servir. Pastor, tem um cara ali que serve a Satanás dos infernos. Sim, deixa ele servir. E aí? Pastor, vamos lá orar e tal. Não vou nada. Vamos orar, vamos expulsar o demônio, pastor, ora. Não vou não. Ele não quer servir a Satanás? Então deixa ele servir. Mas ele vai ser condenado pra gente. Se ele não liga com ele, eu vou ligar. Parece até um discurso individualista, mas não é. Isso é como se fosse uma gangue. Se a gangue está ali e não te prejudica, deixa ela lá, pai. Mas eu vou lá e tal, ele vem e mata você. Você vai mexer no vespeiro. Técnicas de exorcismo. É uma série de palestras que vamos iniciar a partir desta. Onde você, pastor, missionária ou irmão de igreja, você deve orar. Pedir a Jesus que liberte. Libertar as pessoas, porque esta é a nossa função. Mas desde que elas queiram, a mãe dela queira, o marido queira, a esposa queira, você não pode partir para esse assunto sem legalizações. Você não pode chegar numa igreja e quebrar santo, estátua, tal, sem você ser chamado para isso. E mesmo você sendo chamado, você tem que ter as técnicas de como fazer isso. Não é à toa que a Igreja Católica, ela tem uma burocracia muito grande para gerar um padre exorcista. Não podemos dizer que a Igreja Católica seja besta, porque ela não é. Ela é muito antiga. E ela sabe que muita gente vai se meter com isso e acaba ele sendo endemoniado. Ou seja, o padre vai expulsar o demônio e de repente o padre fica endemoniado. Essa questão de demônios, de espíritos, você tem que saber aonde é como é que você está caminhando, quem é essa entidade que está aí. O cara que está com a entidade quer que saia, porque tem cara que não quer. O cara diz: rapaz, eu tenho uma pombagira e a pombagira é minha amiga. Pronto, acabou a questão. Tchau, meu irmão, tchau. Mas pastor, você não vai tirar? Não, porque ele quer a pombagira dele, então deixa a pombagira dele lá com ele. A igreja, ela não pode ser doida e sair expulsando e chamando pro cacete tudo que é demônio, não. Se quiser fazer, faça. Mas estará correndo sérios riscos de chamar para si um mal que não tinha. Pastor, fulano é endemoniada, pastor, e eu tô orando aqui pro fulano, ela não quer não, ela disse que não quer não. Mas eu oro, pastor, você está chamando mal. Você pode até abençoar, Deus abençoa a fulana, ilumina a mente dela. Mas você ir de encontro à entidade, não. Se ela não quer, você não vai.
Agora, se ela quer, você vai com critérios. Quais seriam os critérios? Nunca ajudar sem ser chamado. Todos os casos que Jesus Cristo ajudou, ele foi solicitado. Somente um ele não foi, e foi o último, que foi o endemoniado gadareno. No caso do endemoniado gadareno, Jesus Cristo foi até Gadara, terra dos demônios, onde as pessoas eram extremamente materialistas. Aonde tem um extremo de materialismo, tem muito demônio. Essas pessoas de Gadara valorizavam mais as coisas do que as pessoas. E lá Jesus Cristo encontrou um endemoniado gadareno com legiões de demônios. Foi aonde Jesus Cristo, né, chegou junto, e os demônios já falaram com Jesus. Você veio nos perturbar antes do tempo? Aí Jesus perguntou. Olha que Jesus Cristo não disse, se manifesta aí, quem é o maior? Tal. Quando eles falaram com Jesus, aí Jesus perguntou, como é o seu nome? Ou seja, Jesus Cristo queria saber quem era. Você já parou para pensar isso? Jesus Cristo queria saber qual era o demônio que estava dentro do cara. Ele estava ensinando técnicas para nós. Pastor, tem uma pessoa ali que está babando tal, é o que? Epilepsia? Não, é um demônio. Sim, como é ele? Como é? Ele já manifestou outras vezes? Como é tal? Você tem que saber onde está pisando, rapaz. É a mesma coisa do soldado. Rapaz, o cara está roubando ali uma casa. E eu vou lá, pego o 38zinho velho, vou lá. Aí chega lá, meu amigo, assaltante de banco, 20, 30. Aí o cara chega, eu sou polícia, pei. Os caras olham assim, a orelha do cara faz... Aí toma tiro de escopeta de 12. Calma. Estão assaltando ali, quem é? Como é? Eles estão com arma, São quantos? E quem são eles? É uma casa? Não, pastor, é uma casa, mas tem lá um banco de noite. Eles estão arrombando o banco de noite. Pô, eu vou pedir ajuda. Não, vamos lá, vai tu, rapaz, eu vou nada, Onde é que eles estão? Tá ali, eu vou procurar. É verdade. Sem reforço, só se o policial for doido, eu sou doido. Pois vá, meu irmão. Aí a bala come, é um pei de 38 e um brum de 12 na cara. Não dá. Então, existe guerra espiritual, existe demônios, existe e muitos. Você tem que respeitá-los, porque eles vão respeitar você. Quando você vencer, quanto demônios você vencer, aqueles que perderam vão respeitar você, vão baixar a cabeça. E ser exorcista não é assim, eu sou exorcista, vem cá. Tem demônios que demoram meses, anos para sair da vida da pessoa. Às vezes o que a gente vê na igreja é show, né? E às vezes a igreja faz até propaganda errada da outra. Quem é que cura na outra igreja, demônio? Eu! Como é que você se manifesta na outra igreja, demônio? Eu manifesto chorando. Tá vendo que o demônio está manipulando tudo ali? Ali é um show, né? Ali é um showzinho. Agora existe? Espíritos existem. Agora são extremamente difíceis de se lidar com ele. Se lidar com o ser humano é difícil, imagina com o demônio. Então na sua igreja pregue libertação, pregue cura, faça guerra espiritual, mas com critérios. Eu pretendo ajudar a quem quiser e ouvir, fazendo uma cartilha do exorcismo. Talvez algumas experiências que eu já tenha possa ajudar você, né? Possa ajudar você e evitar que você seja atingido pelo mal que você tenta tirar. O médico vai tratar da pessoa, mas ele vai com máscara, vai com luva, porque ele vai tratar do doente. Quando chegar no segundo doente, ele já está doente do primeiro. Você tem que proteger a sua família, a sua casa, para depois agir. Não adianta você sair doido aí tentando expulsar demônio do mundo inteiro. Na igreja, se você é um missionário, um pastor, você deve fazer guerra espiritual, né? Tem um dia específico, geralmente é a sexta-feira, faz aquela luta tal e... né? Por aí. Você tem que saber com quem você está lidando. Pastor, tem uma mulher ali que tem um demônio hereditário e tal, certo? Então vamos conversar quarta-feira. Não, mas vamos conversar agora. Não, agora não. Agora eu vou sair com minha esposa. Quarta-feira. Senão você fica doido, né? Querendo expulsar tudo e tal.
Primeiro lugar que você tem que proteger é você mesmo. Segundo, é libertar seu irmão, através do poder de Deus. Sempre usando o nome de Jesus, para que o demônio saiba que é Jesus que está expulsando e não você. Você é apenas um canal. Não é em nome de Maria, de Chiquinho, de Toinho. É em nome do Senhor Jesus. Os piores espíritos são aqueles que quase não manifestam, que são os príncipes. Dificilmente um príncipe se manifesta. No caso do endemoniado gadareno, né, voltando ao assunto, Jesus Cristo chegou, ia passando, o endemoniado olhou para Jesus e disse: você vem nos expulsar do templo? Quem é você? Nós somos legião, somos muitos. Então ali existiam milhares de demônios comandando a mente daquele cidadão ali. Então eles, os demônios, falaram com Jesus: não nos manda para o inferno, o inferno é tão ruim que nem o demônio quer ir, né? Me manda para aqueles porcos ali. Então Jesus disse: vai. Então os demônios saíram do endemoniado, entraram nos porcos, como fosse uma energia, né? Um conjunto de energias. E os porcos ficaram doidos, e se precipitaram e morreram. E o cara ficou bom. Mas a turma que era dona dos porcos ficaram com raiva de Jesus e expulsaram Jesus de Gadara. Jesus foi expulso de Gadara. Sai daqui, seu miserável, você acabou com os porcos. Mas não viram o grande milagre que Jesus Cristo tinha feito, livrando eles do endemoniado gadareno, que parecia mais um monstro. Ele se cortava, ele se batia, ele vivia pelos cemitérios à noite. Quem era doido de sair à noite com um homem desse? Né? Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te dê paz. Te dê paz, que você vá libertando as pessoas, que a igreja tem que libertar. Não é somente A mais A, B mais B, só aquele negócio como se fosse uma escolinha. A igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja vai e arromba. Onde é que está a porta do inferno? No coração de Toinho. Então, vamos lá. Sai em nome de Jesus. Mas isso tem critérios. Né? Critérios que devem ser obedecidos. E será tema da nossa próxima palestra. Os critérios do exorcismo. As leis do exorcismo. Ok? Como se auto-exorcizar e como exorcizar outras pessoas do demônio. Quem é o demônio? Por que eles ficam nos corpos? Eita! Bacana esse estudo, não é bacana? Você não vai perder não. Vai assistir tudinho e vai ser abençoado. Até como forma, pastor, eu não sou exorcista, não sou nem crente, até como forma de você aprender e ter um conhecimento da área espiritual, tá bom? As leis do exorcismo continuam. Vamos agora para o nosso próximo vídeo, nossa próxima palestra. Paz e luz em sua vida. Nenhum mal chegará na tua tenda. O Espírito de Deus te protegerá. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Paz e luz em sua vida. Esta é a segunda parte da série de palestras sobre as leis do exorcismo, né? E espero que seja muito útil para você, em forma de aprendizado, também para aqueles que trabalham na igreja. A palavra exor é tirar para fora, exorcismo, ou seja, tem exorcismo de demônios, exorcismo de espíritos, exorcismo de energia. Mas, na verdade, no mundo evangélico, mistura tudo. Espírito, demônio é a mesma coisa, não é. Demônio é um anjo caído que pode estar acompanhando essa pessoa. E espírito é uma energia, como uma palavra que Jesus Cristo falou: minhas palavras são espírito e vida. É um espírito vivo. E esses espíritos do mal, eles são piores do que os demônios. Aí é onde está o princípio das maldições hereditárias, que vamos mais adiante falar. Então existe uma diferença muito grande entre espíritos e demônios. Demônios são anjos caídos. Espíritos são energias vivas, que geralmente se escondem na coluna das pessoas, dentro dos ossos.
E ela é viva, como fosse um gafanhoto, um animal. Ela veio cumprir o que foi ordenado. Então, para tirar esse espírito é uma forma, e esse espírito atrai demônios. Aonde o demônio olha e vê, olha, ali tem um espírito. Tá vendo uma moça ali que a mãe chamava, dizia que ela ia ser uma rapariga. Ah, olha, escuta os ossos dela, escuta os ossos. Rapariga, tu não vai ser mulher nunca, tu não vai ter casa, tu vai ser uma puta. Vamos encostar. Porque ele sabe que ali tem vez para eles. Vai ter alimentação, que essa jovem ela vai sofrer, ela vai tentar se estabelecer e não vai conseguir por causa da maldição que está nos ossos dela. Então, exorcizar é tirar fora. O Senhor Jesus Cristo já nos deu essa ordem. Nós não estamos fazendo coisas sem ordem. Jesus Cristo diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, né, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsando os demônios. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Então, exorcizar as pessoas é uma função da igreja ordenada pelo Senhor Jesus. A igreja, ela não está ali como o clube do Mickey, o Rotary Club ou alguma coisa parecida. A igreja é uma sociedade onde nós acreditamos na cura, nós acreditamos na libertação, e o pastor tem que libertar mesmo. O pastor tem que libertar daquela maldição hereditária, o pastor tem que libertar daquela macumba, o pastor tem que intervir desde que siga as regras e as leis do exorcismo. O mundo é cheio de demônios. E Cristo Jesus, quando veio a esse mundo, ele não expulsou demônios. Inclusive ele falou com alguns deles. O chefe deles falou com Jesus no deserto: tudo isso te darei, porque tudo isso foi me entregue. Se você me adorar, eu te entrego. Jesus Cristo: não, só adorará o Senhor teu Deus. Então, Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, ele teve contato com pessoas, com hipócritas, com pessoas doentes de doenças normais, com pessoas doentes de espíritos, e teve contato com os próprios demônios e com os filhos do demônio, que eram os fariseus, que o próprio Jesus falou: vocês têm por pai o diabo e quereis agradá-lo, vocês são filhos do capeta. Então, olha a espécie de gente que tem nesse mundo. Além da natureza humana ter o bem e o mal, independente de espírito e demônios, o mal habita no homem. O homem está entre duas dimensões, as dimensões do bem e do mal. Se você pega Chiquinho e Toinha, ó, Chiquinho e Toinha, vem cá, Chiquinho, sim senhor, vem cá, Chiquinha, sim senhor, vou botar você na ilha deserta, lá perto do Triângulo da Bermuda, certo? Aí pega Chiquinho pelado, bota lá. Aí Chiquinho faz enxerimento com Chiquinho, enxerimento, ó. Tá lembrado dessa palavra? Será que os mais novos não se lembram, não? Os mais velhos se lembram. Enxerimento. Fulano tá se enxerindo, tá enxerido. Bem, aqui no Nordeste enxerimento é namoro, é enxerimento. Então, o Chiquinho produz Chiquinho Júnior, tal. Quando se formar uma sociedade, essa sociedade terá o mal dentro dela, porque o mal está dentro do homem. Quando a serpente enganou Eva, ela jogou dentro de Eva algo que alterou nosso DNA terrivelmente, nos deixando fracos, pequenos, pobres. Pobres por quê? Um rola-bosta voa, uma barata voa e o homem não voa. O top da criação do homem, o top da criação de Deus, se arrasta como um animal. E a gente vê o rola-bosta, que vive na bosta, morre na bosta e come de bosta, vai embora. A barata, que vive dentro da fossa, e o homem, se levar uma queda, morre. Então, somos muito frágeis. Nossa mente, ela reduziu, ficou em 10%. Mesmo com 10%, a gente fez maravilhas, né? Imagina só, a gente com 100% de cabeça. Opa! Mas um dia Deus restaurará. Então, o mal existe dentro do homem, na natureza, nas gavetas do DNA do homem. E essas gavetas, elas são abertas através de sentimento. Ou seja, Toinho sempre foi um cara besta. Essa Toinho, isso é besta, tal. Mas um dia os caras dão umas tapas em Toinho, pá, Toinho safado, pá. E aquela raiva de Toinho torna ele no cangaceiro, porque ele é parente de Lampião. Então
Toinho puxa duas peixeiras, vem cá todos vocês, vira um bicho. Aquele é Toinho, rapaz, enfrentou 10 homens na tapa. É porque estava dentro dele o DNA, mas não estava manifesto. E através do ambiente foi manifesto, né? Então isso é relação sexual, isso é qualquer tipo de mal, relação sexual errada, né? Isso qualquer outro tipo de mal, estupro, tá tudo dentro do homem. Se o homem der margem ao mal, ele faz besteira, né? Faz besteira. Porque o mal e o bem habitam dentro do homem. Então, a igreja, ela está para exorcizar. Uma das principais funções, a primeira é anunciar as boas novas. Qual é as boas novas? A salvação em Cristo, né? Às vezes a pessoa, tem uma pedrinha aqui, às vezes a pessoa pensa, as boas novas é anunciar a salvação na minha igreja. Só é salvo se for da minha igreja. Qual é o nome da sua igreja? Igreja do Arco-Íris Celeste, do Pulo do Gato Celestial, da Convenção da Baixa da Régua, perto do Beleléu. Eita, que igreja, hein? E só é salvo nós. Isso não é boas novas. Boas novas é Jesus morreu por todos. E todos podem chegar aos céus. Independente de suas religiões, porque quem vai julgar é Deus. E quem vai julgar é o pastor PhD, fulano de tal, Chicão de tal. Não. Quem vai julgar é Jesus. Ninguém tem capacidade de desatar os selos, a não ser o Cordeiro de Deus. Não, mas o pastor da Assembleia de Deus desata nada. E o da Batista também não. E da igreja fulano de tal também não. Mas o cara é santo, não pode ser o que for, mas não desata. Só quem desata é Jesus. A salvação pertence a Jesus, não pertence ao crente, ao católico. A salvação pertence a Deus. E é Deus que vai olhar de um em um caso. E então, a nossa função é anunciar boas novas. E a outra é exorcizar. Exorcizar o quê? O mal que está na vida da pessoa. Qual é o mal? Pode ser um demônio, pode ser um espírito, pode ser um instinto. Por exemplo, já acompanhei casos onde mulher não era feliz com homem nenhum. Mas também, meu amigo, na TPM, ela jogava o cara pela janela. E a gente conversando, elas, pastor, sinto uma raiva tão grande. Quando eu tenho um namorado, eu estou junto com um homem, ele vem falar comigo, eu sento lá a mão, jogo a panela, derrubo, ele dorme fora com medo. Puxo faca, digo que vou matá-lo. O cara foi embora, pastor. Claro, até eu vou embora. Tu tá doida, mulher? Mas, pastor, eu não fiz por querer, mas você puxou a faca pro cara e disse que ia matar o cara. E o cara fica com medo de dormir e você vir matar de noite. Então o que é isso? Um instinto mal, um demônio que está dentro dela. Então a igreja tem que dizer, rapaz, acorda, esse instinto mal aí, em nome de... Pastor, como é que tira? Tira assim, 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 você faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E sai em nome de Jesus. E sai. Aí ela pode se relacionar e ela não vai ter essa raiva repetindo. Dupla personalidade. Não é só questão de psicologia, porque a psicologia não é absoluta, nada é absoluto nesse mundo. A psicologia foi pregada como absoluto conhecimento e tal. Depois perceberam que a psicologia, ela mesmo se perde em si. Muita coisa que Freud disse, eles não aceitam mais. O que Jung falou é mais ou menos. Então, perceberam que a psicologia é apenas uma ciência e muito, muito instável. Instável. Pois bem, é necessário sim haver o exorcismo de ideologia, exorcismo de ideias, de conceitos, de instintos, de espírito e de demônios. Porque são como doenças espirituais. A função da igreja é essa. Se a igreja não fizer a sua função, quem é que vai fazer? Por isso que às vezes o cara vai para o centro fulano de tal, porque vai falar com o pastor não, isso não, pastor, tem um bicho me beliscando de noite, tem um bicho fazendo sexo comigo de noite, tem um demônio de aparecer, uma sombra, tal. Não, isso é coisa da tua cabeça, irmão. Aí é claro que essa pessoa diz, sabe de uma coisa, eu vou para o pai fulano. Chega lá, o pai fulano, chega cá, vem cá, vamos conversar, é mais ou menos assim. Porque a igreja não está fazendo a sua função. Sim, meu irmão, você viu o quê? Pastor, viu uma sombra sair entre eu e minha esposa. É alguma coisa hereditária. Como era macho, era fêmea e tal. Então a igreja ela tem que se especializar nisso aí. Não é só pregar, é limpar, é arrancar toco. E esses tocos podem ser espíritos, pode ser demônios, e pode ser instintos maus. E às vezes existem muitos outros.
No momento que o pastor chega perto de uma pessoa dessa, ele vai perceber que existe algo diferente. Mas às vezes a pessoa não é uma má pessoa, ela não é um assassina, ela não é uma ladrona, ela é apenas uma cidadã que tem problemas com espíritos. Às vezes não é nem a culpa dela, é culpa da mãe, que fez um voto com fulano de tal, fez um pacto. E mesmo crente, esse pacto ainda continua valendo. Eu levantei minha mão, eu fiz um pacto com 30 anos com a Chucaveira, eu levantei minha mão, não. Peraí, a Chucaveira vai dizer, não, mas eu dei um filho para ela, eu dei um carro, eu dei isso, eu tenho um direito. E ele vai exigir o seu direito. E Deus vai dar o direito dele, porque Deus não tira o direito nem do demônio, Deus tira. Então, é um dever da igreja exorcizar com critérios. Tirar espíritos com critérios. Identificar problemas espirituais e dar soluções espirituais e orações fortes sobre essas pessoas. Pelo fato de uma pessoa ter uma pombagira, não quer dizer que ela é má, não. Pastor, fulano tem um tranca-rua acompanhando ele. Tem. Pastor, ele é um cabra safado. Não. Mas por que o tranca-rua acompanha ele? Porque o pai dele fez um voto com o tranca-rua para conseguir a mãe dele. Ele é uma boa pessoa, ele dá até o dízimo na igreja. Mas tem esse espírito aí. Então como é que fazer? Aí é onde está as leis do exorcismo. É o que a Bíblia diz acerca do exorcismo. Primeiro você está sabendo que existem demônios e que existe o mal dentro e fora do homem. E que esse mal pode ser tirado. Não existe nenhum mal que diga esse mal não terá cura. Existe o corpo assombrado, que é um dos fatos que tem menos, demora mais ser curado, né? Tem um processo muito grande, muito comprido, de sofrimento, de dores, de agonia. Mas tudo que o demônio faz, Deus desfaz. E a igreja tem que saber disso. Exorcizar os demônios não é desafiá-lo ou faltar de respeito com eles. Mas pastor, eu tenho que faltar de respeito. Por que faltar de respeito? Jesus Cristo não fez isso. O que os espíritos fazem na vida das pessoas? Começando, né, essas palestras sobre a lei do exorcismo. Eles se alimentam. Eles precisam de alimento. Qual é o alimento do demônio, pastor? Sofrimento, adoração, pacto. São alimentações ectoplasmáticas. Existe um vídeo meu chamado Fonte Ectoplasmática. Então, vamos citar um caso aqui doido, né? Chiquinha. Chiquinha tem problema com o espírito, porque a mãe dela fez um voto para casar. Aí o demônio passou da mãe para a filha. Então, esse espírito aí vai fazer a Chiquinha sofrer. E o demônio vai se alimentar desse espírito. Porque ela vai estar lá, eu não consigo casar, eu vou matar, vou morrer. Então está lá o espírito de lado. E alimentando daquele sofrimento energético que Chiquinha está. E a Chiquinha pode ser uma boa pessoa, ela tenta, ela arruma um namorado, aí o namorado de repente estranha ela, não quer mais ela. Você catinga, você fede, sai de perto de mim e tal, porque ela está acompanhada. Ela é vítima. A culpa é da mãe. A culpa é do demônio. A mãe fez um voto porque já queria alguma coisa, alguma vantagem. E com o demônio, toda vantagem é desvantagem. Com Deus, até as desvantagens são vantagens. Mas com o demônio, a maior de todas as vantagens é uma desvantagem. Não se meta com isso, não. Né? Deixe ele na dele e vá servir a Jesus. Se você não pode ter algo, não tenha. Porque às vezes não é para você, vá para outro. Mas os homens às vezes não aceitam perder. Pastor, não aceito perder essa namorada. Eu fui ali, em fulano do caboclo das sete varadas, e ele fez uma macumba, cortou a cabeça de um bode, eu tomei o sangue e tal, enterrou a cabeça do bode. A mulher, ó, tá doidinha por mim. Tá, né? Mas lá na frente tu vai levar uma lapada danada. Pra que isso? Se ela não quer, deixa ela ir seguir o caminho dela, porque ali a natureza dela não é pra você. Tu vai pra outra. Não aceite perder, não aceite perder. Quem não sabe perder não sabe ganhar, né?
E às vezes a gente perder algo é uma sorte danada, né? E às vezes ganhar é um terrível prejuízo. Já vi mulher, não solta esse homem, maconheiro, marginal. Não solta, pastor, não solta, não perco ele não, para o diabo não. Aí o cara pegou e matou ela. E aí? Então, não se meta não com o demônio não. O demônio ele chama você para o acordo. Ele chamou Jesus, por que não chama você? Vem cá, vamos fazer acordo nós dois. Mas se você for, você se ferra. Agora deixe ele no lugar dele. Não fale dele, nem bem nem mal, né? Até na igreja você tem que ter o exorcismo, mas não fique falando em igreja no mal toda vez não. Eu conheço igrejas, não falando mal, que eu respeito todas elas, que eu não vou. Porque o cara começa a falar no Satanás 7 horas da noite, então termina 10 horas. Eu estou falando no mal aqui porque a aula é de exorcismo. Então a gente tem que falar. Se eu vou dar aula de como plantar laranja, eu tenho que falar em laranja, né? Ou não? Vou plantar laranja, então a banana, a gente corta o pé da banana, não. Nesse caso, a gente tem que falar. Mas a igreja fala no demônio de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. É pastor vendo o demônio sair do filtro de beber água, do vaso sanitário. Aí forma-se um clima do mal nessa igreja, né? Isso não é exorcismo. Exorcismo é você pregar sobre o cego de Jericó, é você pregar sobre a mulher do fluxo de sangue e também exorcizar as pessoas. Não precisa falar do mal toda hora, porque se você falar, ele encosta, meu amigo. Não precisa. Se você quer ser um pastor exorcista, uma missionária, seja. Mas não precisa falar no mal toda hora. Quando alguém ligar para você, eu falar com você, eu vou lá, sim, como é, tal, tá bom. Não precisa você estar só porque você é da área. Então evite as igrejas, evite a igreja que fala demais de demônio. Porque tem igreja que tira demônio, tem igreja que bota dentro. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Não vou entrar em detalhes. Tem igreja que tira demônio, mas tem igreja que bota dentro. Parece que chama e entra aqui, aí o cara Então, a função da igreja é exorcismo. Uma das, né? E podemos ter essa ferramenta eficaz para mudar a vida das pessoas, fazer elas serem boas mulheres, bons homens, bons cidadãos, fazer com que elas sejam pessoas felizes, porque o demônio ele se alimenta do mal, do sofrimento, da adoração. Por isso que a Bíblia fala magia dos ídolos, porque no ídolo há adoração, então há energia e há magia e há espíritos. Como pastor, exorcizar, se auto-exorcizar. Se você perceber que existe um espírito te perseguindo, você sonhou com correntes, sonhou com animal grande, cachorro, qualquer animal grande, cobra, você sonhou com reboque, com mala preta grande, isso quer dizer que existe uma maldição na sua vida. Como pastor tirar esta maldição? Como se livrar desse demônio? Peraí, eu vou para a igreja do pulo do gato. Não, e também ali tem um sapatinho de ferro e ali também tem um sapatinho de aço. Pode ir, não tem problema não. Mas tem situações que é você que tem que exorcizar. E tem espírito que o cara vai na igreja, a pessoa ora, manifesta, sai, depois de 3 dias volta. E volta pior. Como se auto-exorcizar e como identificar a ação do demônio numa vida de uma pessoa. Como chegar junto, como avisar, como tirar, é a nossa próxima palestra. É uma sequência de palestra, né? Fica atento. O Espírito de Deus te dá força para vencer todo o mal e ser feliz. E nada vai reter a tua luz, porque a tua luz é de Jesus. E foi Ele que acendeu. Amém? Então, vamos para a próxima palestra sobre as leis do exorcismo. Paz e luz. As leis do exorcismo. Quais são estas leis? Existem leis no exorcismo. Quais são estas leis? Paz e luz em sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tudo de bom na tua vida, amém? Obrigado, paz e luz. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Dá um legal aí. No nosso canal, toda semana tem
5, 6 palestras edificantes, interessantes para você. Eu gostaria de ser seu pastor virtual. Então se inscreva no nosso canal, mande a sua mensagem, escreva a sua carta. Estaremos aqui para orar por você, tá bom? Vamos falar sobre as leis do exorcismo 2. Tem as leis do exorcismo 1, onde vários aspectos importantes do exorcismo foram falados. A segunda parte e a terceira, você deve assistir a primeira se não assistiu. Geralmente aparece ao lado, né, a primeira. Se não aparecer, você vai colocar a lei do exorcismo 1, Joilson de Assis. A lei do exorcismo 2, nós vamos falar sobre o exorcismo, as suas leis, porque as pessoas passam a ficar possessas, e quem é o demônio, por que ele faz isso, e qual é a atitude certa, correta de uma pessoa a exorcizar. Primeiro a ser exorcizado deve ser a própria pessoa. Todos os espíritos maus devem ser afastados de você, e você deve estar sempre atento para estar pronto para afastar de você qualquer espírito mau, ou espiritual, já encaixado em alguém, ou tentando você. Segundo lugar, compreender que nem toda pessoa que tem problema com demônio é ruim. Existe o cara ruim, demoniado, safado, mas existe aquela pessoa que é uma boa dona de casa, uma boa esposa, e ela é possessa por espíritos, principalmente na lua cheia e na lua nova, e ela geme, ela grita, ela bate, ela se bate, ela não consegue dormir, ela é oprimida. Então deve-se perceber isso aí. Segundo, existe uma lei católica que nem todo mundo pode exorcizar, só o padre exorcista. Nessa parte a Igreja Católica está certa, porque não é qualquer pessoa que sai exorcizando assim, não. Vai exorcizar, bora exorcizar, né? Porque existe perigos no exorcismo. Existe perigo da pessoa que exorciza se envolver com o demônio, e se não tiver legalidade, o demônio pegar na pessoa que exorcizou a outra ou tentou exorcizar. Então, essa parte que a Igreja Católica tem um padre específico para o exorcismo, um que estudou, porque tem que estudar, né? E é importante. No mundo evangélico, nós acreditamos que todo o crente pode expulsar um demônio, amém, né? Eu acredito também. Se o demônio manifestar, qualquer crente, Chiquinha expulsa. Mas o que está acontecendo é uma zorra. Hoje, a irmãzinha que vive dentro de casa, lavando prato e o fogão, ela quer dar uma de exorcismo sem saber das leis e com o que ela está mexendo. Eu sei que Jesus é todo poderoso, mas até o próprio Jesus tinha as leis. Então, às vezes ela sai caçando o demônio, sai invocando o demônio, sai brigando com entidades que ela não sabe que entidades é essa que ela deve estar brigando. E a lei principal é: não mexa com o demônio se alguém não te chamou para ajudar. E se alguém te chamar para ajudar, você tem que saber quem é esse alguém, se ele tem legalidade, né? Por que está chamando, quem é que está lá, é um demônio, é uma legião, é o que? Um príncipe. Outro esclarecimento que eu quero dar é que os demônios mais perigosos não são aqueles que caem, que ficam, vou matar, não. Os demônios mais perigosos são os palácios. Esses são perigosíssimos. São os príncipes, né? Estão no domínio de parte deste mundo. Então, as entidades mais fortes, elas não vão entrar em bêbados, né? Não vão entrar em mendigos, elas vão entrar em reis, em militares, coronéis, em religiosos, e com isso eles terão bem mais alimentação espiritual, que eles precisam de alimentação. Veja aí a parte sobre a alimentação dos espíritos, e eles vão ter mais poder de manobra. Esses demônios que entram nas pessoas também tem sua margem de perigo, depende, porque não só existe um tipo e uma hierarquia. Quando os anjos de Lúcifer caíram do céu,
eles caíram, mas mantiveram a hierarquia. Então existe arcanjo, existe existe anjo de lutas, de guerra, anjo disso, anjo daquilo, tudo no inferno. E às vezes um exorcismo dura semanas, meses e até anos para se fazer, porque na hora se expulsa, né? Mas às vezes volta. Por que ele está voltando? Uma grande porcentagem das pessoas boas que tem problema com o espírito é por alguns motivos, como pactos que ele fez, ou a mãe ou o pai fez, oferecimento, que antigamente era muito comum, a criança estava doente, então oferecia a um santo, a uma entidade, e a criança ficava boa. E também macumba, né? A macumba também, ela pode atrair os demônios. Sentimentos maus, como ódio, rancor, pode ser uma porta aberta para o espírito entrar nessa pessoa. Às vezes um ódio de um ex-marido, um ódio de uma mulher, ela vai crescendo dentro da pessoa e ali se torna uma porta aberta para o demônio. Pois bem, a lei do exorcismo diz: estude o caso antes de atacar. Agora, se você estiver andando pela rua e um cara estiver endemoniado, como já aconteceu vários casos comigo, parei o carro, o cara estava lá, então você pode atuar em nome do Senhor Jesus na cobertura do Espírito Santo. E houve casos também de eu vi um bocado de gente e um demônio lá gemendo, gritando, e eu parar o carro e ia ajudar, mas já tinha um pastor lá. Então, quando eu cheguei, o pastor disse: eu estou orando aqui e tal. Eu digo: olha daí, olha daqui, vá. Não tem para que eu me meter. Deixa o pastor lá. Ou pensar que o demônio vai sair por causa de mim. Não, o demônio vai sair por causa de Jesus Cristo. Ah, tem um pastor lá expulsando, mas não está conseguindo. Agora eu vou porque eu sou o cara. Não. Não existe isso não. O demônio não sai com medo de você, nem por sua força. Ele sai pelo nome do Senhor Jesus. Mas por que não está saindo com o irmãozinho? É porque tem demônio que demora a sair. Tem demônio que o cara está no dedo e vai embora. Tem demônio que passa semanas. Já houve caso de demônio ficar 2, 3 dias dentro de um quarto, né? Então aí eu vou também dar as dicas de como expulsar, tanto da pessoa mesmo, como de outras pessoas, tá bom? Então você deve saber onde é que está entrando demônio de pessoas, coisas, objetos e locais. Então, se você não tem legalidade, não se meta. Eu já passei em lugares, já vi que ali tinha muito demônio. Eu vi os demônios olhando para mim, olhando para ele. A minha esposa viu. A senhora falou: João, isso aqui tá cheio de demônio. Eu digo: eu sei. E aí, o que ele vai fazer? Vamos passar quieto. Mas tem crente que se vê, meu amigo: vem cá com o cacete, bicho safado. Vem. Não, Jesus Cristo não fez isso. Você tem que fazer o que Jesus fez. Você não queira ser melhor que Jesus, não, que você nunca vai ser. Nem eu, nem ninguém. Jesus é o top, é o maior de todos. Então, às vezes é cultural. Pastor, eu vi um demônio naquela casa, eu vou orar e tal. Não, você viu, ele está lá? Vi, pastor. Alguém te chamou para tirar? Não, pastor. A casa é sua? Não. Tem alguém seu morando lá? Não. E o que vai se meter, rapaz, nesse negócio? Não, porque tem lá. Ó, se você for expulsar o demônio de todos os lugares onde ele estiver, você fica doido. Né? Porque eles estão em todos os lugares, inclusive dentro dos homens, né? Dentro de cada homem existe uma janela aberta para o mal. Então, mas existem aquelas pessoas que todo mundo neste mundo é perseguido pelo mal, mas existem aqueles que são perseguidos ferrenhamente, como eu falei, por causa de pactos, de oferecimento, de envolvimento com eles. Então eles ficam perseguindo. Para ver, a pessoa chora. Eu já alcancei casos que pessoas endemoniadas iam todo dia para a igreja. Todo dia que tinha culto, ele estava lá. Era o primeiro a chegar e o último a sair. E o demônio sempre manifestava, né? Então, eu acredito o seguinte: principalmente senhoras e rapazes jovens, não devem se meter nisso aí, não. O exorcismo é um mundo muito pesado, né? Trabalhando com libertação, é impossível não mexer com demônios. É impossível. Você está pregando a libertação, aí tem libertação de conceitos, libertação de sentimentos maus, libertação de ideologias, libertação cultural, libertação de alguma coisa dentro da própria. Mas quando a gente vai olhar, tem demônio, tem pactos,
Então, não dá para trabalhar com libertação sem entrar nesta área de exorcismo. Mas o que acontece? O alerta é o seguinte: existem igrejas que o culto é exorcismo de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. E se o cara for para essa igreja e for sem demônio, eles puxam o demônio e botam dentro do cara. O culto tem que ter paz, tem que ter um culto de exorcismo, tem. Mas às vezes, querendo mostrar para o povo a existência do diabo, os pastores às vezes exageram e criam um culto extremamente horrível. Que você vai na quarta é demônio, vai na quinta também, vai na sexta também. No domingo é 3, 4 pessoas. Aí o culto perdeu a finalidade, é só expulsar demônio. Então deve-se ter cuidado com o exorcismo, principalmente pastores. E quem não for pastor, mais ainda, não se meta naquilo que você não foi treinado para fazer. Até para expulsar demônio você tem que ter cuidado, né? Mão na cabeça, na nuca, segura o cara vai manifestar, ou deita ele no chão, porque muitos casos de mortes aconteceram, o pastor ora, o cara de demonia, bate a cabeça no chão e morre, né? Todo mundo já errou, também já errei, porque já houve casos de eu levar pessoas que tinham demônios para o monte e a pessoa se manifestar em cima do monte. Isso é perigoso, a pessoa pode embolar de lá de cima, cair, e ninguém vai acreditar que foi um demônio. Vão culpar o pastor. Então as leis do exorcismo repetindo, né, que tem na primeira parte, nunca entrar onde não foi chamado, e quem chamou tem que ter legalidade. Pastor, vem cá, vamos expulsar o demônio ali de Chiquinha. Quem é você? Rapaz, eu não sou nada dela não. Você é namorado? Não. Amigo? Não. Você é o que dela? Não, porque eu vi que ela tá com problema, eu vim chamar o senhor. Não, pô, não posso ir não, meu irmão. Posso não. Pô, eu vou chamar fulano, depois pode chamar. Agora se o cara dizer, rapaz, eu sou o namorado de Chiquinha, eu sou o marido, eu sou junto com ela, e ela tá só. Aí é outra coisa. Então você vai olhar, e você vai olhar o caso, e o Espírito de Deus vai te revelar quem é que está lá, que entidade é essa. Depois que você expulsar a primeira vez, mantenha uma conversa com ela, qual foi os sonhos que ela teve, se ela sonhou com bode, com vaca, se ela sonhou com mulher, com velho. E a partir dos sonhos, você vai ter uma ideia do que ela está passando e qual a entidade dela. Se você tiver o dom de revelação, você vai fechar os olhos e a voz vai dizendo no teu ouvido, ela tem pacto, ela tem isso, ela tem problema com o pai, com a mãe, e aí você vai achar a fonte, a entrada desse espírito. Aí você pode expulsar, o espírito não vai fazer nada contra você. Já há casos de pastores que ficaram com muitos problemas de demônio. Tem ali um centro não sei de que, de espírito não sei da onde. Aí o pastor começa a brigar com o centro sem nada. Sabe o que é centro? Cada um tem o direito de fazer o que quer. Se o cara quer adorar o demônio, fazer um pacto com ele, faça, meu irmão. Você é livre. Eu não vou ficar contra você, não. Bem, é um outro mundo, né? Desde que você não me perturbe e eu também não lhe perturbo, cada um é livre para buscar o mundo que quiser, seja da luz ou das trevas. Então essa onda da igreja batalhar contra outras igrejas, outros centros, outros espiritualismos, não deve. A não ser que eles chamem para briga, aí você está legalizado. É a lei, por exemplo, o soldado não pode entrar numa casa se ele não tiver um mandato de segurança. Então tá lá o bandidão lá dentro com 10 quilos de cocaína e a polícia chega, bate na porta e ele olha e diz, o que é que você quer? Nós somos a polícia. Sim, eu sei que você é a polícia, o que é que você quer? Não, vamos entrar, você não pode entrar aqui é minha casa. Você tem mandato? Não tenho. Vai pedir ao juiz. Quando o cara vai pedir, ele tira a maconha, né? Joga no vaso e dá descarga. Então, mas existem as outras leis. Por exemplo, se o soldado chegar na casa, é a polícia, deixa eu entrar. Você não pode entrar sem mandato. E vê alguém lá, socorro, eles estão me matando, socorro. Aí o policial tem legalidade de, vai no peito, sai. Porque tem alguém morrendo lá dentro. Tem alguém pedindo socorro. Então, veja como a lei, pode e não pode, ela é alterada mediante a situação.
No mundo espiritual é a mesma coisa, as leis existem para ser cumpridas. O mundo espiritual tem mais leis do que o mundo da matéria. E os espíritos são obrigados a cumprir essa lei. Então se você tem uma santa lá, a santa da mulher, a santa fulaninha de tal, Santa Chiquinha. Então a Santa Chiquinha está lá há 5 gerações. Santa Chiquinha, ô Santa Chiquinha, essa madeira está energizada e deve ter uma entidade aí junto com ela. Então ela vai manobrar doenças na família, sofrimento. Tem algum espírito acompanhando essa Santa Chiquinha. Aí de repente chega um crente, aí converte o casal, pega essa Santa Chiquinha, leva para a igreja, ou deixa a pessoa decidir o que quer. Não, eu vou pegar a Santa Chiquinha, mete o cacete de Santa Chiquinha, quebra. No momento que quebra, a energia da Santa Chiquinha pega no quem quebrou. Então a pessoa pega as doenças todas da família que adorava a Santa Chiquinha. Tá me entendendo o que eu tô falando? Sim ou não? Então, e a entidade que está por trás da Santa Chiquinha vai pegar em quem quebrou ela. Lasca com força. Então, isso é uma lei. Agora, se a dona disser, minha filha, vem cá, olha, essa Santa Chiquinha é da minha avó, da minha bibi, parece aqueles bisavó. Agora eu não quero mais ela, leva para a igreja. Aí você leva para a igreja. Ou quebre essa santa, aí você manda ela quebrar. Quebra aí que eu vou abençoar. No último caso, se ela não puder quebrar, você quebra. Ela não deu a ordem, né? Quebre. Mas aí existe um perigo, sim. O melhor é jogar na água e deixar ir embora, né? Porque não é somente o espírito que está por trás dela, mas a energia que esse objeto absorveu. No momento que você quebrar esse objeto, essa energia vai ser liberada. Ela pode ir para o ar, ela pode ir para a terra, ela pode ir para a água e pode ir para você. E aí você vai ficar imado, como uma tesoura fica imada e pega, né, a agulha imada. A tesoura não é um imã, mas ela pode ser imada. Então existem as leis do exorcismo. Se você vê algo e esse algo não te compete, quem tem dom de visão vê as coisas, seja católico ou evangélico. Você foi passando, aí você viu um demônio ali, bem, não compete a você. Se você notar que é Deus que está mostrando para você e não somente o dom da visão, aí você vai pro dono, chama ele à parte, sem fazer e avisa, eu vi um negócio aí, então tenha cuidado, tchau, fui. Mas o bom é o seguinte, se você tiver o dom de visão e ver as coisas, deixar as coisas onde está. Mas pastor, por que eu vi? Porque você tem dom de visão, você vê o outro lado. E esse dom tem que ser ordenado, né? Porque tem dom de visão, vê muita coisa, vê anjo, vê demônio, vê espírito. E cada espírito que você vê, cada demônio que você vê, você for se assustar ou correr atrás dele, você não vai viver nunca. Pois bem, chegou agora a lei do exorcismo. Olha, o exorcismo feito por uma pessoa ou duas, ela é mais perigosa do que o exorcismo feito pela uma igreja. Ou seja, o cara leva o endemoniado para a igreja, o endemoniado berra, grita, a igreja não tome fogo. Então a pessoa que está expulsando o demônio, ela corre menos riscos, porque um grupo que está expulsando ele. E não somente uma pessoa. A pessoa que vai expulsar ela com mais 2 amigas, corre mais riscos. Porém, o que vai expulsar sozinho, corre mais risco ainda. Tem que saber que você está entrando no terreno do inimigo. E você deve agir com cautela, deve respeitar o diabo, porque existe muita gente em nome da fé, desrespeitando o diabo, desafiando. Eu desafio todos os demônios do mundo. Se lasca, porque eu já vi pastor fazer isso e se ferraram feio. Então, devemos respeitar, porque Jesus respeitou as entidades, falou com ela e até concedeu benefício aos demônios. Você nunca parou para pensar, não? Quando os espíritos falaram com Jesus, Jesus, você veio nos incomodar antes do tempo? Aí Jesus olhou para o endemoniado gadareno e disse, quem é você?
E ele falou, nós somos legiões, somos muitos. Mas eu rogo-te, nós rogamos que não nos mande para o inferno. Nos manda para dentro daqueles porcos. Então Jesus disse, vai. Jesus podia ter dito, não, você vai sozinho, você vai para o inferno agora, na tapa e no tiro. Mas não, Jesus Cristo vai. Então os demônios saíram de dentro do demônio gadareno e entraram nos porcos, e os porcos ficaram doidos, loucos, e se precipitaram no abismo. Sobre a existência do demônio, existem teologias que acreditam que não existe o demônio. E tem até alguns que acham que Deus e o demônio é a mesma pessoa. Mas é claro que esse inimigo não ia querer dar as caras. Mas é claro na Bíblia que ele é uma pessoa munida de diversas outras pessoas. Veja a questão aí do endemoniado gadareno. Não foi filosofia, não foi esquizofrenia. Foi pessoas, demônios, pessoal. Viesse nos incomodar antes dos tempos. Alguém podia dizer, não, mas o demônio gadareno, ele estava meio pinel, ele estava com dupla personalidade. Sim, tá bom. Então eles disseram, não nos mande para o inferno, nos mande para os porcos. Então não é esquizofrenia, são espíritos mesmos. Estavam tudo encaixado nele. E então Jesus disse, vai. Quando disse, vai, eles entraram nos porcos. Então não é esquizofrenia, não é loucura, é espírito mesmo. Existe, mesmo a Bíblia que diz que existe Deus, diz que existe o mal. Até no Pai Nosso termina com livra-nos do mal. Se não existisse o mal, Jesus Cristo não ia falar. Mas tem teólogo para tudo hoje, né? E sempre houve, não, o mal é uma ideia, porque Deus é absoluto, tal. Isso é o cara querendo provar uma doutrina. E para provar uma doutrina calvinista, ele atropela qualquer coisa. A Bíblia, a história, tudo. Então, quando eles disseram, nos manda para os porcos, aí Jesus disse, vai. Vai, bichinho. Então, os demônios entraram nos porcos, os porcos manifestaram. Imagina que agonia esse homem estava, né? E eles se precipitaram no abismo. Ou seja, os demônios dentro dos porcos se precipitaram no abismo. Qualquer porco, se você botar ele na beira do abismo, o porco é sabido, hein? Primeiro, o porco não gosta de altura. Você nunca viu um porco em lugar alto. O porco gosta de buraco, de lama. É família do rato, né? O porco não gosta. Eu já vi bode em cima de pedra, né? Carneiro. Mas porco não, ele não gosta. Porco do mato, ele não gosta. Ele gosta de lama do rio, ele gosta do rio, gosta do lugar mais fundo que tiver. Então, eles foram e se jogaram, se precipitaram. A agonia na cabeça deles é muito grande. Pois bem, depois que você estiver legalizado, você vai estudar o caso, se é maldição hereditária, se é um demônio hereditário, que veio de família, se é uma macumba, ou se é tudo junto. Depois que analisar e ver, aí você vai atacar. Se for demônio hereditário, pode expulsar 1000 vezes, ele volta. Então você tem que usar a lei do voto, tem que usar outras leis para impedir e afastar esse demônio, que às vezes demora 1 ano para se afastar. Se for macumba é mais fácil. É mais fácil quebrar um demônio de macumba do que um demônio hereditário. E se a pessoa continuar renovando a macumba, aí você pega a macumba e joga nele. E o demônio volta com muita força, no instante ele para. Se for algo como sentimentos, aí a pessoa tem que mudar. Enquanto ela tiver com aquele sentimento será a porta para o mal entrar. O exorcismo sai demônio é a coisa mais fácil do mundo. O mais difícil é impedir que ele volte a entrar. E toda vez que ele volta mais forte. E de fato, o demônio não é uma dupla personalidade. Mas quem tem problema com o demônio tem uma certa dupla personalidade, porque é a dela e do demônio. Tem hora que ela fala que nem ela, tem hora que ela fala como demônio. Dizendo novamente que a maioria das pessoas que tem problema com o demônio, elas não são assim, ladrões, marginais, não. Elas é uma dona de casa. Eu conheço mulheres que manifestam, mas elas nunca mataram, nunca roubou, coitada. Ao contrário, faz o bem. Mas aí quando você vai olhar, tem alguma macumba, alguma coisa hereditária, algum oferecimento,
que foi feito. Se você oferecer uma coisa pro demônio, o demônio aceita e segue essa coisa pro resto da vida. Então você vai ter que cortar isso aí em nome de Jesus. A igreja tem que trabalhar com libertação, porque a igreja está aqui para libertar os homens. Temos que ter teologia, conhecimentos, mas temos que ter libertação, né? Afronta, é uma guerra espiritual que todos os seres passam. A guerra contra os demônios, contra os espíritos. Pois bem, na questão do exorcismo deve-se haver leis. E existe coisa muito parecida com outra. Hoje a coisa está misturando e tem hora que a gente não sabe se o cara está endemoniado ou se está cheio do Espírito Santo. E tem alguns demônios que dentro da igreja eles se manifestam, falam língua estranha, como se fossem demônios. Aliás, como se fosse Espírito Santo. A coisa hoje está muito parecida, porque a ver o cabelo lá, e não é o Espírito Santo. É um espírito mau, que fala a língua dos anjos. Então, tem que ter cuidado com muita espiritualidade em demasia, porque isso vai facilitar o aparecimento de espírito nas pessoas que estão envolvidas no grupo. Deve ser espiritual, mas não demais, porque tudo demais estraga, até a água faz mal. Água demais faz mal, né? Então agora vamos para a terceira parte, que é aquela parte onde eu ensino as pessoas a exorcizar. É importante, hein? Se não tiver inscrito no meu canal, se inscreva, que assim que eu colocar você vai receber a notificação, né? As leis do exorcismo 3. A gente está na lei do exorcismo 2. Já tem a lei do exorcismo 1. Então assista a sequência, tá bom? Vamos agora para a terceira parte, que é como expulsar os demônios. Já vimos os cuidados que deve se ter. Qualquer dúvida, volta a fita. Paz e luz em sua vida. Eis que vos dou poder para pisardes serpentes e escorpiões e toda força do maligno, e nada vos fará dano algum. Paz e luz. Vamos para a terceira parte sobre as leis do exorcismo. Como exorcizar? Vamos por partes, né? Exorcizar o quê? Aí tem você mesmo, tem exorcizar outra pessoa, tem exorcizar lugares e objetos, né? Então são vários tipos. Então, para exorcizar você mesmo, você tem que identificar qual é a fonte dessa possível atuação dos espíritos. E você pode exorcizar você através de um voto, de um pacto feito com sacerdotes que trabalhe com isso. Nós temos vários casos de libertação, sabendo que ainda vai demorar um tempo para que o demônio deixe totalmente essa pessoa. Já trabalhei com vários casos de exorcismo, parcial, total, né? Demônio que chegava e dizia, ela é minha, ela é minha. Às vezes o demônio estava escondido dentro de um instinto. Qual instinto? Agressividade, violência, sexo, tesão, imagem de alguma relação sexual que teve. Então, tudo isso pode ser um instinto hospedeiro de um mal dentro da pessoa. É como se o mal fosse um animal, uma serpente, e essa serpente estivesse escondida dentro de um instinto, dentro de uma célula, dentro de um comportamento. Então, o exorcista, ele tem que identificar, e às vezes o próprio espírito diz. Quantas vezes muitas mulheres ligaram para mim, e o espírito, quando eu estou conversando com elas, o espírito vem e conversa, e fala, e com as mãos para trás, como se fosse asas, cabeça baixa. Aí diz, ela é violenta, ela é ciumenta, ela é orgulhosa. Ele diz tudo. A primeira visita ele sempre diz tudo. Você não precisa nem mandar ele dizer. E ele diz. Então, baseando-se nesse comportamento, você vai encontrar o instinto hospedeiro. Veja o vídeo Instinto Hospedeiro. Daí você começa o exorcismo. Pode ser um exorcismo de colocar a mão ou ordenar que saia. E
pode também, no caso, a gente está falando a primeira parte, né? Exorcizar você mesmo. Então, sabendo que existe um demônio que te persegue, então você tem que fazer agora um exorcismo. Pode se fazer da seguinte forma: mandando ele embora, fala com ele, manda ele embora e fecha as portas. Mas se a fonte for pacto, então tem que fazer um pacto com Deus. Mas pastor, eu sou crente. Eu sou da igreja do Reteté, do Pulo do Gato, da igreja do Sapatinho de Ferro, Sapatinho de Aço e de Cristal. Sim, mas eu tenho vários casos de pastores que têm problemas com o espírito. Não é que ele seja ruim, ou que ele esteja em pecado, que ele está fazendo alguma coisa errada, não. É porque a mãe dele ofereceu ele ao demônio. Muita praga, muita maldição de boca. Ou ele foi oferecido a um espírito. Ele é pastor, mas é um homem. É uma mulher, é uma pastora. Então, ela tem, ou ele tem, né? Vamos dizer, os casos que eu tratei, problemas com o espírito. O pior de se tratar pastor é porque a maioria dos pastores pensa que já sabe de tudo e está errado, que no mundo espiritual é como fosse da medicina. Tem médico de olho, tem médico da barriga, tem médico da cabeça, né? Aí o cara chega, pastor, eu fui para um proctologista tratar dos olhos. Não, o proctologista não trata dos olhos. É outro tipo. Então, mesmo assim é o pastor. Tem pastor de ensinar, tem pastor de animação. Tem pastor. Cada um tem um dom, né? E tem pastor que trabalha nessa área de libertação, ele conhece mais ou menos os pormenores. Então, se você estamos na primeira parte, como exorcizar você mesmo. Não precisa você sair dizendo, não, o pessoal vai dizer que você é endemoniado, que você tem pecado. Não. Eu não quero dizer que você é santo ou santa. Mas o demônio, em raros casos, entra assim. Porque assim, tem gente que vive no cabaré de manhã, de tarde, de noite, não tem demônio. Não, pastor, fui uma masturbação no banheiro, o demônio entrou, tô todo torto. Não. Eu conheço gente que vive no cabaré de manhã, de tarde, de noite. Ele não tem demônio nem maldição. Ele tá errado, tá. Tá raparigando? Tá. Mas não tem problema com o espírito, ele não tá nem aí. Se você falar espírito com ele, ele Ave Maria, que nem dá os patos, sai de perto de mim. Eu não gosto disso, não. Não tem mesmo. Pode orar na cabeça dele, não tem. Então o demônio não está intimamente ligado ao pecado. Ah, a pastora fulana está com problema espiritual, né? A pastora está em pecado. Ela deve estar fazendo alguma besteira, alguma merda. Mas não é. Às vezes é a família, um demônio familiar. Então, se você perceber, seja quem você for, um padre, um pastor, um irmão, uma chiquinha, um chiquinho, você tem que reagir. Porque se você não reagir, isso pode crescer e tomar a sua vida. Tornar a sua vida uma bolha maldita de solidão que não acontece nada. Como os carrapatos fazem com o cachorro, assim o demônio faz com as pessoas. Sugam toda a energia e jogam de volta bactérias comportamentais. Então, identificou, então você manda embora. E não precisa ficar mandando toda hora não, porque às vezes ele quer isso, que você fique prestando atenção nele toda hora. Pastor, tem alguém me perseguindo? Sim, eu sei que tem. Mas não adianta você contar pro vizinho, pro leiteiro, pro carteiro. Depois todo mundo vai dizer, fulano está endemoniada, fulano é do demônio. Você tem que exorcizar. Sai da minha vida, sai do meu casamento, sai da minha vida financeira. Eu vou pesquisar se houve algum pacto. Aí os sonhos sempre revelam os demônios. Não há nada que aconteça na sua vida que não seja revelado em sonho. É porque a pessoa esquece. Sonhou, eu sonhei com um macaco correndo atrás de mim. Olha, sonhei com um touro, um leão preto, um cachorro preto. Como era? Cabeludo, era liso. Então aí mostra que você está sendo perseguido por demônio. E vou dizer mais. Eu acho, como humano infalível que sou, que 60% das tribulações que falam que é Deus que está causando nas pessoas são demônios. Mas pastor, não diga isso, eu sou da igreja fulaninha de tal, do pastor presidentinho, ciclano de tal. Não tem nada a ver. Se o demônio perseguiu Jesus, quanto mais você. Mulher, você tem que reagir, saber que nem tudo é prova de Deus. Eu falei 60, né? E o restante, 30 ou 20, às vezes vem de falta de orientação,
de falta de ambição, de falta de preparação, de inercidez, burrice, que nós todos podemos ter. Aí perde as oportunidades da vida, né? E as oportunidades não devem ser perdidas, elas devem ser aproveitadas. Pois bem, estamos falando do exorcismo pessoal. Então você... E tem graus também. Por causa do primeiro vídeo, eu recebi centenas de ligações, centenas de WhatsApp. Pastor, grava o segundo. Pastor, me ensine mais. Fez muito sucesso essa área. Então é o seguinte, no exorcismo pessoal ou qualquer outro, existe grau. Tem aquele grau que é aquele espíritozinho que puxa o pé de noite do cara, tal. Tem aquele grau que é aquele que deita na cama. Tem aquele grau que é aquele que faz sexo com a pessoa. Mas tem grau que ele joga o cara na parede. Ele aparece, conversa, pega briga com a pessoa. Então existem níveis de grau. Se o grau for muito alto, você precisa de ajuda. Agora tem que saber qual ajuda que você precisa. Porque mexer com essas coisas sem saber pode matar o paciente, pode matar. Porque se for um príncipe e o príncipe notar que alguém vai tirar ele mata a pessoa, vai passar para outra. Então, na questão do exorcismo tem seus perigos. Um dos perigos é esse. Tanto a pessoa que está sendo exorcizada corre o risco de morrer num acidente, num negócio que o demônio provoca, quanto o exorcista, né? Eu já contei aqui, eu não sei se foi no outro, de um caso que Deus me revelou que o rapaz tinha uma indústria de fazer obute e estava fazendo macumba para ele, né? Então eu procurei uma maneira de eu dizer legalizado. Então eu fui lá na firma dele. Ele, ô meu irmão, opa, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, pastor? Eu digo, tudo bem, tava onde? Ah, tava viajando. Ô rapaz, que bons ventos lhe trazem. Não, vem visitar o irmão, tudo bem? Aí eu fui daquela rodeada, né? Aquela rodeada. Ô irmão, glória a Deus. E a firma, a pastor, a gente tá passando as dificuldades. Mas você vai vencer em nome de Jesus. Irmão, eu tô achando que fizeram uma macumba pro senhor. Tô achando não, me revelou, querendo, né? Deus me revelou que fizeram uma macumba pro senhor. Aí ele olhou assim pra mim, eu sou da igreja fulana de tal, sou da igreja Assembleia de Deus. Não acredito nisso não, pastor. Eu digo, amém. Também não insisti. Mas aí eu não sei se foi porque eu disse, se foi chamado. O que foi que houve, irmão? Sei que eu fiquei conversando com ele ali, aí chegou a caminhonete. Ô chefe, vou buscar o leite. Aí eu disse, vai buscar o leite aonde? Lá do sítio, metade do sítio, perto da Baixa da Égua. Ah, pô, vou lá. Deixa eu ir com ele pegar o leite. Eu gosto de sítio demais, eu gosto muito de sítio. Uma das coisas que eu mais gosto de abençoar é sítio, gosto demais. O pessoal compra as fazendas e me chama para eu abençoar, eu vou abençoar. Vou lá, posso ir? Pode, irmão, a gente vai pegar uns 1000 litros de leite. Pode ir, vai. Aí eu fui, conversamos. Aí chegamos na fazenda, meio mundo de boi. Eu tirei foto com os boi, né? Tirei selfies com boi, cara com cara assim com boi. E o boi, tal. Senti o cheiro da merda do boi, que é a coisa mais cheirosa. A merda cheirosa é do boi, tem outra não. Pra mim, que gosta de sítio, o mijo do boi e a fezes do boi é a coisa mais cheirosa do mundo. E eu ando pra lá e pra cá, e tal, e é a coisa abençoada, né? Tá doente, é só passar mijo de boi em cima da doença e vai embora. Então vai lá. Pá, tirei selfies com o boi, com a boia, com a vaca, né? Os bezerrinhos, aí tem os carneirinhos também. E o cara lá botando leite, os botijão de leite. Pronto, ô, pastor, bora se embora. Bora, meu irmão. Tchau, boi. Mão pra todo mundo. Mão. Vambora. Aí quando a gente entrou na caminhonete, viemos pra Campina Grande. Quando saímos do sítio, pegamos a BR, né, e tem uma BR aqui muito perigosa, que é a alça leste aqui de Campina Grande. Tem uma curva com açude de lado e um abismo do outro. E nessa curva a gente vinha lá. De repente,
O capô da caminhoneta, pum, abre. Pum! E o carro começa a ir para contramão. E eu grito com o rapaz: traz o carro de volta, rapaz, tu tá na contramão. E o cara, o jovenzinho, 18 anos: pastor, a direção tá dura. Eu disse: que dura que nada, rapaz. Quando eu botei a mão na direção, parecia um pedaço de pau. Dura. Bum, bum, e o carro indo pra contramão para cair dentro do açude. Se não viesse uma carreta na curva, era o fim da gente tudinho ali. Viesse uma carreta, porque não dá pra ver não. E é numa ladeira descendo ou subindo, né? Pra quem vem. E a gente vinha subindo e começamos a entrar na contramão. E eu gritando com ele: rapaz, mexe essa direção, pastor, não dá. E eu sabia que não dava. E instintivamente, eu tô todo arrepiado, ó. Instintivamente, todo arrepiado, eu peguei na direção e disse: sangue de Jesus tem poder. A direção amoleceu. Bora, bora, volta pra mão. E a gente quase virou, quase caiu no abismo, na contramão, já quase pegamos lá o abismo. Voltamos para nossa mão, paramos o carro, ofegantes, sem ar, ofegantes. E o rapaz ofegante é um ofegante. Aí passou as carretas. Eu disse: que foi que houve, meu irmão? Aí eles: pastor, eu não sei. Aí eu saí do carro, olhei: liga o carro. Aí ele ligou: mexe a direção. Direção hidráulica. Normal. A direção normal. Olhamos o capô realmente era velho. O vento poderia ter levantado. Vamos dizer que foi, né? Mas na minha visão espiritual, ali foi um demônio que pousou em cima do carro, fortíssimo, levantou o capô e segurou a direção. E se tivesse acontecido algum acidente, ninguém ia saber disso, né? Então, eu disse: tem uma corda aí? Tem. Eu amarrei o capô. Bota a primeira. Tá mexendo a direção? Tá mexendo, pastor. Eu entrei, disse: vai na primeira, vai no acostamento. Aí depois bota a segunda, bota a terceira, bota a quarta. O carro ficou normal. Aí chegamos na fábrica, entramos, o pessoal começou a descarregar o leite. E o jovenzinho olhou pra mim e disse: mas o que foi aquilo? Eu digo: eu não sei. Não sei sabendo, né? Então, existe um risco para quem é exorcizado e para quem exorciza. Então, se você nota que o grau do exorcismo pessoal é alto, não mexa não. Não mexa antes de pesquisar bem o que você deve fazer. Geralmente, às vezes eu passo 3, 4 ligações para eu dizer: faça isso, faça aquilo. Porque é perigoso de repente o demônio resolver exterminar. E tem demônio que tem poder de matar. Então não catuque a onça com a vara curta, dê logo um tiro na cabeça dela. Se você for catucar a onça com a vara curta, ela pula em cima de você. Então você tem que ver qual é o grau de possessão. Tem pessoas que ficam possessas mesmo, conversam com a gente. Quem é você? Eu sou fulano. É o demônio mesmo. E tem gente que fica só torto, tem gente que cai gritando. Eles encaixam na nuca. Então, vamos lá. É bom usar uma bolsa de gelo na nuca. Oração do Pai Nosso na lua cheia. 7 Pai Nosso. Repetir, livra-nos do mal 3 vezes. Sempre que orar o Pai Nosso. Tô dando a dica. A bolsa de gelo é muito importante, porque já houve casos de demônio demorar muito e eu tenho que viajar e o demônio sai, vai sair, não, traga ele pra cá, bota aqui debaixo do chuveiro. Pastor, tirar a roupa? Não, com roupa e tudo, tem que tragar. Inclusive, quando fizer isso, essa roupa tem que ser guardada com água e sal durante um dia, aí depois lava, tá certo? Porque a energia do demônio pega na roupa também. Então, preste atenção, no que sair o demônio, você está se sentindo diferente. Eu estou falando de exorcismo pessoal, né? Preste atenção, né? Pessoal, de outra pessoa, do local, vamos lá. Então, não tá diferente, você está se sentindo estranho, bota uma bolsa de gelo. Compra uma bolsa daquela da farmácia, usa um saco mesmo de gelo e bota. Mas só pode botar 4 minutos. Mais do que isso, não. Ou toma banho com roupa e tudo. Se for um exorcismo de terceiros,
Então você pega a pessoa e joga debaixo do chuveiro. Se for de você mesmo, entre debaixo do chuveiro frio, né? Frio. Aí você vai notar que isso vai passando. Tá bom? Tem também várias técnicas de exorcismo, como os pés dentro de água benta. Você benze a água, uma bacia de alumínio, de zinco, bota a água, benze, bota os pés dentro. Isso eu tô falando sobre exorcismo pessoal. Toma banho de água fria, molha a nuca, bota gelo. Agora essa roupa que você toma banho de água fria, ela deve ficar dentro de um balde com pitadas de sal, 7, até a roupa perder a energia que o espírito tinha. Como é que ele entra? Se é realmente da pessoa, se é seu, ou se é do local. Se for do local, minha amiga, aí é outro tipo de exorcismo. Tá bom? E tem mais informações que eu vou dar agora no quarto. Mas vamos pular agora para o exorcismo de terceiro. Então, o exorcismo de terceiro, se houver manifestação, então você agarra a pessoa, é como um golpe de judô mesmo. Não é assim não, mas você bota a mãozona na nuca da pessoa e ali segura. Pode debater. Se ela ficar batendo os braços, você ordena, bota os braços para trás. Bota os braços para trás, aí ela bota. Então você segura na nuca da pessoa e ali ela pode rodar e rodar e rodar. Não pode ter gravata. Quem vai expulsar demônio de terceiros não pode ter gravata, porque às vezes ele solta a mão e pega na gravata. E aí cai os dois no chão. É. Eu já vi já caso assim. O demônio pega a briga com a pessoa, escapa a mão dele, ele pega na gravata e roda. Aí o cara fica aqui. Quer falar o nome de Jesus, mas não sai. Então é engraçado, meu amigo, mas é dramático, viu? Aí tem aqueles que ficam chorando, é o mais manso, né? Tem aqueles que ficam querendo matar, blá, blá, blá. Aí tem o violento, que dá chute, em lugares como testículos, bucho, barriga, né? Aqui no Nordeste é bucho. É bucho. Parece um mergulhador, bucho. Então, aí então você tem que mandar e você tem que mostrar quem manda. E quem manda é Jesus. E você que está com Jesus. Então, mão para trás. Aí o cara bota a mão para trás. Aí ele começa a dizer coisas. Não é bom que deixe o demônio falar, né? Perguntaram ao demônio, dizem a história: porque você aparece muito na igreja fulana de tal? Ah, porque lá a igreja deixa a gente falar. Entrevistar o demônio é um perigo. Ele é o pai da mentira. Ele pode inventar uma mentira, né? Pode inventar uma mentira. E como está na frente de todo mundo, as pessoas vão acreditar. Então não é bom deixar falar. Raramente Jesus deixava falar, apenas para dizer o nome, alguma coisa. Não é proibido não. Se você quiser, diga aí, demônio, senta aí. Como é teu nome? De onde tu vier? Qual é o parte do inferno que você mora? Lá faz sol, faz sul? Não, é uma entrevista, né? Com o pai da mentira. Então você pode entrar mal. Então não é bom. Quiser falar, cala a boca. Às vezes ele quer entregar coisas pessoais, como o adultério daquela pessoa, ou um chifre que ela está levando do marido. Não convém, porque se ele entregar, o casal vai chocar. Você entendeu? Ah, o marido dela, cala a boca. Nome de Jesus. Agora tem que falar assim. Não pode ser delicadinho, não. Em nome de Jesus, demôniozinho, não. Nome de Jesus, vai. Autoridade, rapaz, autoridade. Bota a mão pra trás, cala a boca. Ou quiser perguntar qual é o teu nome, os mais perigosos não dizem o nome, né? O cara pergunta, e às vezes diz depois de muita peia. Pronto, são a lei do exorcismo. Não bater com a Bíblia na cabeça de ninguém. Já houve casos de pessoas endemoniadas morrerem de tanto levar tapa. Ali é o seguinte, é uma pessoa, um ser humano encaixado com a força maligna. Não dê murro, não pegue na ilharga. Tem pastores que parecem que estão lutando a luta do Muay Thai, né? Ó, o endemoniado, não é isso, né? Se for um cara forte, porque às vezes tem uma menina fraquinha, mas bota 2 homens no chão, é imobilizar no chão. Imobiliza no chão. Principalmente demônios de cunhos sexuais, ou que usam a via sexual, eles são muito fortes. Então notou que é forte, começou a se debater, não solta o cara.
Não solta o endemoniado. Se você soltar, ele se mata. Ele sai batendo no chão assim e se machuca. Aí depois vem a justiça. Aí você vai dizer pro juiz, não, porque tem um demônio. Aí o juiz, cadê o demônio? Traga aí. Não pode trazer. Então ele vai dizer que é você. Entendeu? Então tenha cuidado. Cabeça no banco, né? Manifestou, agarra. Não é safadeza não. O cara pode até pensar, o pastor tá agarrando a menininha ali novinha. Não é isso. É agarrar e segurar com a mão. Se for fugir da mão, do controle da mão, puxa para perto de si, né? Bota a mão para trás. Tem que dominar, que ali é como se fosse um animal descontrolado. Deitou, ora e expulsa em nome do Senhor Jesus. Está na Bíblia, autoridade espiritual. Sai. Aí você pode, mesmo deitada no chão, você mantém a mão dela na nuca. Porque a tendência do endemoniado é fazer isso, ó, é bater com a cabeça. Isso pode causar vários danos. Presta atenção, isso não se divulga. Mas as igrejas já tiveram muito problema com mortes e pessoas se machucaram endemoniadas. E a justiça entra quente, viu? A justiça entra quente porque o pastor é o responsável. Se alguém manifestou no banco, manda o obreiro, segura aí, irmão, segura aí. Pega o microfone aqui, vai. Define logo a situação, né? Define logo a situação. Não fica dando mole para demônio não, tá certo? Tira o nome eu e bota o nome Cristo. Não desafie ele. Não tenha contato pessoal. Eu, fulano de tal, tá ouvindo? Não. Você tá chamando ele pro cacete pessoal. E o ser humano é assim, ó. Tem hora que ele dá 100%, tem hora que ele dá 80%. Aí o cara vai até 40%. E se o demônio pegar o cara nessa fraqueza, ele ataca. Então não é nada pessoal. Você está livrando uma ovelha sua ali, uma irmã, um irmão. Então em nome do Senhor Jesus, eu te expulso. Usa a autoridade. Como se estivesse dando ordem no exército. Imagina um sargento chegando no exército. Atenção, queridos e amadas. Sentido! Eu sou o sargento Chiquinho. Eu amo todos vocês. Ninguém ia dar valor. Sargento, bora, rapaz! Vai mandar! Mesmo assim, é com o demônio, né? Não é o bababá que vai fazer ele sair. Mas tem que haver um jeito. Tem que haver um jeito. Outra coisa. Ter cuidado, porque às vezes existe tanto exorcismo que aqueles demônios passam a ser amigo do exorcista. Tem gente que tem pacto com o demônio. Então, o demônio está a serviço dele. Então tem um Chiquinho ali, Chiquinho tá meio estranho. Ele vem cá, entra. Não deixe ninguém colocar a mão na sua cabeça se você não confia. Eu mesmo tô uma cisma danada de alguém botar a mão na minha cabeça. É mulher grávida deixar outra botar a mão na barriga dela e um cara deixar. Bate aqui, todo mundo botando a mão na cabeça. Porque às vezes o mal que tá na pessoa, que colocou a mão na cabeça dele, passa. Em vez do cara se libertar, o cara puxa mais. Atenção, isso é um fenômeno da transferência, hein? Outra coisa, não desafie o demônio você pessoalmente. Eu, Chiquinho da Silva, pastor Chiquinho, eu te amaldiçoo. O demônio já é amaldiçoado, não precisa amaldiçoar o demônio não. Não precisa amaldiçoar o demônio, ele já é amaldiçoado, obrigado. Obrigado pra ele, né? Tá repreendido em nome de Jesus. Agora você tem que abençoar o endemoniado. Porque se você amaldiçoar o demônio, ele vai dizer obrigado. Agora, se você abençoar o endemoniado, o demônio não vai entrar nele. Porque alguma maldição está fazendo esse demônio entrar e prejudicar a pessoa. Então, se você disser, você é um amaldiçoado, você é um condenado, o demônio vai dizer obrigado. Muito obrigado pelos elogios. É a mesma coisa daqueles punk, né? Você chegar para aqueles punk e dizer assim, ó, você é doido, cara, você é malucão, você é um doidão. Ele não vai ficar com raiva de você não, ele vai ficar, valeu, obrigado, eu não sabia que era tão doido não. Eu tô tão contente, o cara me chamou de doido, né? Tem uma amiga minha, amiga assim conhecida, né?
que ela é bruxa. Ela atende numa loja. Toda vez que eu chego lá, eu digo, diga aí, bruxinha. Ela fez, obrigado. Ela diz da frente todo mundo, obrigado, sou uma bruxa. Ah, tal. Oh, muito obrigado. Ela adora quando alguém chama ela de bruxa. Ela quer ser bruxa assim na cabeça dela, né? Pois bem, então não adianta amaldiçoar demônio. Vou dizer que ele é condenado, vai para o inferno, maldito. Isso é tudo o que ele realmente é, né? Então, eu acho que isso é um show. Evite o show. Expulse o demônio e evite o show. Às vezes o cara acha assim que se houver um show, então as pessoas vão acreditar mais. Não. Evite o show. Manifestou, expulso, não conseguiu, deita no chão, continua expulsando em nome do Senhor. Não é seu nome não. É em nome de Chiquinho, em nome de Chiquinho. Não, em nome do Senhor Jesus. Sai! Aí o terceiro, tem um segredinho do terceiro sai, né? Então você pode fazer sai! No primeiro vez não sai, sai! No segundo não, mas no terceiro é mais forte. Sai! Aí você dá o sai! Bem, foi assim que eu aprendi e assim que eu uso, né? E sempre no sai! No terceiro, diga amém! Diga assim, eu sou abençoada. Porque se o demônio estiver lá dentro, ela não diz. Ah, tá ainda, bora. Marcela, se eu sou